Quando alguém que nós conhecemos começa a falar sobre as falhas que tem, dificilmente ficamos surpresos com isso, pois às vezes nós sabemos quais são os defeitos daquela pessoa, principalmente se for alguém que convive com a gente, alguém que nós amamos e conhecemos. Isso acontece porque, quando estamos conversando com alguém que é especial para nós não ficamos lembrando na nossa mente os defeitos daquela pessoa. E muitas vezes fazemos o completo oposto. Ficamos felizes pela presença dela e nos apegamos às suas qualidades e na maneira como ela nos faz bem. Se temos tanta facilidade assim em lidar com os defeitos das pessoas, por que nos cobramos de sermos perfeitos? Por que exigimos de nós mesmos um padrão de existência que é praticamente impossível? Talvez você tenha ouvido coisas a seu respeito ao longo da sua vida que te fizeram se sentir importante e valioso. Mas até que ponto viver em função da aprovação dos outros é de fato viver? Se buscarmos atender a todas as expectativas que as pessoas têm a nosso respeito, com certeza deixaremos muitas pessoas satisfeitas e felizes, mas também deixaremos muitas outras desapontadas. E esse ciclo vicioso não tem fim. Pessoas com baixa autoestima e que vivem cheias de insegurança geralmente se encontram nesse estado por causa do hábito de se compararem a outras pessoas. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois bem, às vezes nós passamos tanto tempo nos comparando que acabamos acreditando que de fato a vida de qualquer pessoa é melhor do que a nossa. E mais ainda, achamos que todas as pessoas lidam melhor com as suas inseguranças e com os seus problemas do que a gente. Seja nas redes sociais, ou até mesmo quando estamos compartilhando um tempo de qualidade com alguém, a verdade é que o que vemos de uma pessoa não é nem 10% do que ela passa verdadeiramente, do que ela sente e do que ela pensa. É impossível passar um tempo com alguém ou assistir aos stories de uma pessoa e entender tudo o que se passa na vida dela. Até porque nas nossas redes sociais ou durante uma conversa, o que nós mostramos é a nossa melhor versão, o nosso melhor momento e a nossa melhor performance. Nós não convivemos com as pessoas, então nós não vemos as suas crises de ansiedade e de identidade, não vemos os seus momentos de baixa autoestima, não vemos o seu choro por se sentir insuficiente e não vemos a dificuldade que essas pessoas têm, muitas vezes, de levantar da cama todos os dias. E isso faz com que acreditemos que as pessoas são perfeitas, ou pelo menos melhores do que a gente, sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Somos apenas diferentes. Por isso que quando estamos passando por um momento difícil, por uma crise, uma aflição, nós achamos que somente nós passamos por isso e somente nós lutamos contra determinados pensamentos ruins, sendo que nós apenas não vemos a luta do outro. Mas acredite, toda pessoa que você encontra, todas as pessoas que você conhece, desde a mais sorridente até a mais séria, as mais falantes e extrovertidas, até aquelas que são caladas e tímidas, todos estão lidando com algo difícil e todos têm que lutar contra a sua própria mente às vezes, contra pensamentos ruins e nocivos. A grama do vizinho não é melhor ou pior do que a sua. Você apenas não a viu crescer. Você não a viu no seu pior momento. Não a viu seca ou cheia de buracos.
O que você vê de alguém é apenas o resultado e não o processo. Por isso, não se diminua por estar passando por um processo, pois as pessoas que você mais admira também têm os seus dias maus, têm momentos difíceis e muitas vezes elas já estiveram desmotivadas, inseguras e se sentindo insuficientes. Cuide da sua mente e não fique se comparando com os outros, mas sim entenda o seu lugar. Seja grato por aquilo que você é e por suas qualidades, e não se julgue pelos seus defeitos, mas sim procure melhorar cada dia mais. Precisamos entender de onde vem a nossa insegurança. Se ela vem do medo de não sermos bons o suficiente, ou se temos medo de não sermos o suficiente de acordo com as expectativas e os padrões dos outros sobre nós. Seja qual for o motivo, saiba que você tem valor. Existem pessoas que te admiram e que, quando pensam em você, só se lembram das suas qualidades. Deus te fez de forma maravilhosa e única. E às vezes você está tão preocupado em ser o suficiente que não se dá conta de que ser o suficiente é muito pouco perto do que você realmente é. Para começar a superar a insegurança, entenda de onde ela vem e comece a trabalhar isso em si, a partir daí. Uma das sensações mais frustrantes que existem é a de estudar muito para uma prova, se dedicar, gastar seu tempo, canalizar todo o seu foco naquilo, para quando chegar no dia da prova, você simplesmente não conseguir fazer aquilo que deveria fazer. E sentir como se a sua mente tivesse te pregando uma peça e apagando tudo aquilo que você havia estudado. A mesma sensação que sentimos quando procuramos por uma mudança de vida, uma mudança de comportamento e de temperamento. Porém, quando a primeira situação conflitante surge, nós explodimos. Agimos da pior maneira possível e sentimos como se tivéssemos voltado à estaca zero. Como lidar com essa frustração de sentir que o seu emocional é como um castelo de cartas, que ao menor sinal de vento por perto, ele se derruba completamente? Toda vez que nós perdemos a cabeça e falamos coisas sem pensar, na intenção de machucar alguém da mesma forma como estamos nos sentindo machucados, naquele momento, ou agimos de forma impulsiva, numa tentativa falha de expressar toda a raiva e tristeza que está dentro de nós, só que rapidamente nos arrependemos e nos sentimos culpados, pois tudo o que queremos é colocar em prática aquilo que estamos aprendendo diariamente, em canais como esse, por exemplo. E quando a gente perde a cabeça novamente, nós sentimos que falhamos como seres humanos e que talvez esse jeito explosivo e impulsivo seja a nossa verdadeira personalidade. Sentimos que falhamos com o outro, com a gente mesmo, e ainda passamos horas pensando sobre o que o outro acha de tudo isso que fizemos ou dissemos. E assim entramos em um ciclo de culpa que parece não ter fim. O que você precisa entender é que, se os momentos em que você foi bondoso, paciente, generoso e cuidadoso não te definem por completo, por qual motivo você considera que os seus momentos de raiva, de descontrole emocional, de palavras carregadas de ódio e de atitudes impulsivas te definem? A nossa vida é feita de momentos e nem sempre nós acertamos nesses momentos. Muito pelo contrário, às vezes erramos. Às vezes traímos até as nossas próprias convicções e os nossos próprios princípios. Às vezes deixamos que a nossa pior versão venha à tona.
e mostramos a todos o pior que há em nós. Mas isso não define quem você é por dentro, pois você não é uma obra completa, você não é uma coisa só. Você é um ser humano. E assim como tudo que há na natureza, você também está crescendo, você está mudando e você também tem as suas fases. Não existe uma vida que aconteça apenas no clima ensolarado do verão, ou uma vida que se passe apenas na beleza estonteante da primavera. Todo mundo tem o seu outono, aquele momento onde as folhas secam, caem no chão. Da mesma forma que todos passam pelo inverno, onde o frio se torna insuportável e tudo parece ficar mais difícil. Nós somos instantes, temos os nossos momentos. E ao invés de deixarmos que os nossos momentos ruins nos definam, podemos aproveitá-los para aprender algo. Aprender aquilo que jamais queremos sentir novamente, ou aquilo que jamais queremos fazer com que os outros sintam. Portanto, não se prenda aos seus piores momentos. Aprenda a pedir perdão, mas aprenda também a se perdoar. Seja gentil consigo mesmo e use a empatia que você procura usar com os outros em sua própria vida. Eu não estou dizendo para você buscar formas de justificar os seus erros, de forma alguma. Mas não se resuma ao seu pior dia. Não se resuma ao momento em que você feriu alguém com as suas palavras mais amargas. Se resuma como alguém que está tentando melhorar a cada dia e que nessa tentativa diária é impossível que você não cometa erros em alguns momentos. Mas lembre-se que, enquanto houver fôlego de vida em você, ainda haverá uma chance de você recomeçar, de você tentar de novo e se tornar alguém melhor do que você foi antes. Parece correto sentir culpa e se abraçar nesse sentimento, não é mesmo? É como se, de forma intrínseca, nós precisássemos provar para os outros e para nós mesmos que estamos de fato arrependidos dos nossos erros. E isso precisa estar estampado no nosso rosto. Precisa estar visível em nossa expressão corporal, no nosso falar. Mas acredite, a maior mudança que pode ocorrer na sua vida nem sempre será aquela que todos vão perceber enquanto ela acontece. Nem sempre vai ser aquela que todos vão notar de primeira. A mudança verdadeira será aquela que você saberá que está acontecendo, pois quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você vai sentir aquele alívio e aquele conforto, que somente os que sabem que verdadeiramente estão tentando melhorar podem sentir. Vale lembrar também que a única pessoa que contabiliza os seus erros e que fica os trazendo à tona em sua mente o tempo todo é você, apenas você. Todos estão ocupados demais pensando cada um nos seus próprios erros e lamentando os seus próprios arrependimentos. E por que você acha que com você seria diferente? Olhe em volta, veja o olhar de cada um. E se você abrir o seu coração e deixar que sua sensibilidade venha à tona, você vai perceber o olhar cansado, exausto de todos, pelo simples fato de que ninguém aguenta mais errar nas mesmas coisas. E ninguém aguenta mais se sentir tão insuficiente. Perceber isso não torna o seu fardo menor. Afinal, cada um sabe a dor que carrega. E cada um sabe o que pesa na sua mente. Porém, talvez o fato de você saber que todos sentem praticamente a mesma coisa te torna alguém que pode ajudar os outros, não os dando soluções mágicas para os seus problemas, mas oferecendo um ombro amigo, um olhar verdadeiro de compreensão e oferecendo os seus ouvidos. Só quem já se sentiu sozinho em sua própria mente sabe o quão importante é alguém te oferecer companhia.
Tente praticar isso a partir de hoje e se torne essa pessoa que lembra aos outros que errar é humano e que todos têm direito a uma segunda chance. Existe uma canção de uma cantora chamada Sigrid que se chama It Gets Dark, e em um trecho dela ela canta assim: euforia, há uma razão para minha euforia, há um mundo inteiro lá fora. Eu vi ontem à noite. Sim, eles dizem que eu sou maluca, porque eu quero ir para o espaço e deixar tudo para trás. Estou indo embora. Eu nunca estive assim tão longe de casa, e agora eu sei. Escurece sim, escurece, e eu estou me movendo na velocidade da luz. Eu tive que partir, mas agora eu sei que escurece para que eu possa ver as estrelas. Algumas pessoas passaram toda a sua existência ouvindo que não havia espaço para elas no mundo. Essas mesmas pessoas, por diversas vezes, viram seus colegas de escola se dispersarem quando elas chegavam para tentarem se enturmar. Eram sempre as últimas a serem escolhidas quando os times eram formados na educação física. E essas pessoas podiam ouvir os pensamentos de seus colegas enquanto jogavam. Quando elas precisavam apresentar um trabalho diante de toda a classe, sentiam um frio tão grande na barriga que parecia que estavam discursando diante de uma nação inimiga em uma guerra mundial. E isso só piorou na adolescência, pois alguma coisa acontece com o seu rosto na adolescência. É como se o seu nariz não acompanhasse o restante do seu corpo. Como se a sua orelha não fosse parar de crescer nunca mais. O seu cabelo havia se tornado seu pior inimigo e nunca ficava do jeito que ele gostaria. Algumas espinhas insistiam em surgir nos lugares mais visíveis do rosto, e geralmente naqueles dias onde certamente irá acontecer algum evento, deixando tudo muito pior. Todos os dias, a única coisa que ele ou ela conseguia pensar era como seria bom quando eles se tornassem adultos. E tudo isso que parecia importante na adolescência se tornaria uma futilidade. Até que a fase adulta chegou e, para sua surpresa, o ambiente de trabalho não era tão diferente assim da escola. Os olhares de desaprovação, os momentos em que ele era chamado à atenção na frente dos outros colegas, tudo isso acabava gerando nele uma grande ansiedade por causa da comparação. E com isso, aquele sentimento de insuficiência que vinha desde a infância só parecia crescer ainda mais. Até que um dia, essa pessoa se cansou de lutar para ter aquilo que era dela por direito. E cansou de ter que se esforçar para viver o mínimo. Acostumada com a solidão e com a escuridão, essa pessoa resolveu olhar para cima e percebeu que, devido à grande escuridão que a cercava, o céu ficava mais estrelado. E tudo que havia de mais belo para ser visto lá em cima ficava mais evidente. Essa pessoa então finalmente percebeu que às vezes tudo escurece, mas que isso só serve para que ela possa ver o brilho das estrelas. Olha só, eu não sei em qual momento desse relato que eu acabei de escrever você possa ter se identificado, ou talvez você não tenha se identificado com ele por inteiro. Mas o que eu tenho para te dizer é que, de fato, existe um mundo inteiro esperando por você. Existe um espaço para ser conquistado. E toda a escuridão que te cerca te tornou mais forte, mais resistente, te fez enxergar a beleza que poucos conseguem perceber. Você consegue ver as estrelas, você consegue ver os detalhes e consegue se reerguer, pois a escuridão não te assusta mais.
Essa reflexão de hoje é só para lembrar que você é forte, você é resiliente, você é admirável e você é capaz de conquistar muito mais e ir muito mais longe. Existe um lugar para você. Existe um lugar onde você poderá se sentir pertencente e amado. E se não existir, você é completamente capaz de criá-lo e de deixar que ele cresça com você e através de você. Talvez você ouviu o completo oposto de tudo isso que eu estou dizendo a sua vida inteira. Tentaram te ferir de todas as formas e tentaram te impedir de chegar até onde você chegou hoje. Mas olha só para você, continuou caminhando contra tudo aquilo que disseram que você seria. Continuou a fazer tudo aquilo que disseram que você não seria capaz. E você não fez nada disso para provar para eles, pois lá no fundo você sabe que não precisa provar nada para ninguém. Você está de pé hoje para provar a si mesmo que existe sim um novo amanhã. Existe uma chance para todos aqueles que ousam sonhar e ir contra as apostas. Você não precisou passar por cima de ninguém para conquistar o que é seu. E sabe qual é a parte mais incrível disso tudo? Você ainda está só no começo, pois grandes coisas ainda estão para acontecer na sua vida. Então permaneça de pé, respire fundo e continue a conquistar o seu espaço. Existem coisas que fazem parte da nossa vida e que nós só as percebemos quando elas não estão mais presentes. E uma delas é o silêncio. Você percebe? Até agora, tudo o que você ouvia parecia ser uma coisa só. O barulho da natureza, a música ambiente e a minha voz. Porém, se eu separar cada um deles, você consegue perceber que cada um deles existe só, existe de forma independente. Ouça o vento, o barulho da natureza. Agora ouça a melodia que toca ao fundo de forma suave. Agora ouça apenas o som da minha voz, te convidando para mais um dia de caminhada em nossa jornada em busca de autoconhecimento e saúde mental. A nossa mente consegue acumular memórias, sensações, nomes, datas, rostos, cheiros e lugares. Porém, a nossa mente também consegue acumular pensamentos ruins, traumas, dores, medos, raiva, ódio, rancor, tristeza, solidão, enfim, todo tipo de pensamento que nos deixa mal. O problema é que nossa mente traz isso tudo à tona como se fosse uma coisa só. E isso nos impede de enxergar onde um problema começa e onde ele termina. É como se a nossa mente fosse uma casa. E no momento em que conseguimos juntar alguma força para finalmente arrumá-la, nos damos conta de que não há um cômodo sequer que não esteja bagunçado. E logo desistimos de dar uma faxina. Nossa mente funciona assim às vezes. Dentro dela, todos os problemas parecem ser um só. Todas as dores parecem doer do mesmo jeito e todos os medos parecem se juntar e formar um grande medo mortal. Porém, às vezes é preciso que paremos um pouco. É necessário que façamos um exercício interno de observação da nossa mente, para que possamos separar as coisas, da mesma forma que eu fiz no início dessa reflexão. Eu sei que tudo parece estar conectado, e eu sei que tudo parece doer de uma vez só. Mas se você prestar bastante atenção, vai conseguir ouvir a natureza, vai conseguir ouvir a melodia e, por fim, vai conseguir ouvir a minha voz. Nossa mente pode ser bem turbulenta às vezes, não é mesmo? É como se fosse impossível ficarmos dentro da nossa própria cabeça.
Mas me ouça com atenção. Não há nada de errado com você. E você não está sozinho. Estamos sempre buscando respostas para os mais diversos dilemas aqui nesse canal. Mas a verdade é que algumas coisas não têm respostas rápidas. Para algumas questões não existem respostas simples e que servem como uma fórmula mágica para todos. Cada um sabe a dor que enfrenta e cada um sabe o quão barulhenta sua mente é. Então, o máximo que nós podemos fazer aqui é conversar sobre aquilo que nos aflige. Conversar faz bem. Faz com que as ideias que estão dentro da nossa mente tomem forma e parem de soar como impossíveis de serem descritas. Então, a única coisa que eu posso dizer para você que tem uma mente turbulenta é o seguinte: escute ela com atenção. A nossa tendência, ao ouvirmos um barulho muito alto, é procurarmos a forma mais rápida de o diminuirmos ou de o desligarmos. Mas quando se trata da nossa mente, não é possível fazermos isso. Então precisamos parar, respirar fundo e escutar cada ruído que a nossa mente está produzindo. Às vezes você pensa que está com raiva por causa de situações que acontecem no seu ambiente familiar, quando na verdade você está com estresse acumulado por causa de toda a pressão que você está sofrendo no trabalho. E aí você acaba descontando isso nas pessoas da sua família. Talvez você se sinta triste por causa de algumas situações da sua vida, quando na verdade o seu desânimo e a sua falta de força se devem ao fato de que há semanas você não vê a luz do sol, você não faz uma caminhada ao ar livre e não respira um ar puro. Tudo tem um porquê. E essa turbulência imensa que está em sua mente, por mais que se pareça com um grande problema único, na realidade é a junção de vários problemas, situações e conflitos. Busque ajuda profissional, procure um psicólogo. Por mais difícil que possa ser no início, acredite, com o tempo as coisas só vão melhorar. Tente sair um pouco, se encontre com algum amigo da sua confiança, fale um pouco sobre as coisas que se passam em sua mente. Tente sair um pouco de dentro da sua própria cabeça e comece a observar o mundo ao seu redor. Tudo isso te fará muito bem, porém não de uma forma repentina e instantânea, pois nada na vida acontece assim. É tudo gradual. A tristeza não começa de uma vez. Ela não surge do nada. Ela vem do acúmulo de dores, vem do acúmulo de tudo aquilo que guardamos em nosso peito e deixamos de falar. Mas sabe de uma coisa? A alegria também é algo que cresce. É algo que vai sendo construído aos poucos, dia após dia. Da mesma forma que o acúmulo de tristezas cria uma mente turbulenta, o acúmulo de bons momentos, de memórias positivas, cria uma mente saudável. Assistir a um pôr do sol, tomar um café da tarde com as pessoas que você ama, escutar suas músicas preferidas enquanto você faz uma tarefa que às vezes não é tão divertida, como lavar a louça ou varrer a casa, visitar algum amigo e colocar os assuntos em dia, assistir a um filme que há muito tempo você não assistia, ler um livro cujo assunto é de grande interesse para você, preparar alguma refeição e dividi-la com alguém. Tudo isso e muitas outras coisas constroem em sua mente a alegria, a paz e a serenidade, para que você possa avaliar cada pensamento com atenção e precisão, ao invés de deixar que a turbulência da mente tome conta da sua cabeça. Aquilo que temos em grande quantidade, geralmente é aquilo que menos valorizamos. Por exemplo, moramos em um planeta repleto de oxigênio. E nesse momento,
esse mesmo ar está entrando e saindo pelos seus pulmões. A água que você usa para praticamente tudo no seu dia, desde lavar o rosto após acordar de manhã, escovar os dentes após ter comido uma refeição, que também foi feita utilizando essa mesma água. E é assim que tratamos aquilo que temos de sobra. Simplesmente nos acostumamos. Até que um dia isso faz falta. E só nesse dia é que percebemos o quão importante aquilo era em nossa vida. Da mesma maneira acontece com o tempo. Passamos os nossos dias adiando algumas coisas. Por exemplo, depois eu visito meus pais. Eu estou muito cansado do trabalho. Depois eu levo o meu filho ao parque, ao cinema para assistir a esse filme infantil que está em cartaz. Afinal, todo mês lança um filme novo, não é mesmo? Depois eu vou ao médico. Se eu estivesse com algum problema grave, meu corpo já teria me dado algum sinal. Apenas para mencionar alguns exemplos. Mas são diversas outras coisas que nós vamos adiando e deixando que se estendam. Eu costumo dizer que o tempo é nosso amigo, pois é como diz aquele ditado: quem avisa, amigo é. E se tem uma coisa que o tempo faz com frequência, é nos avisar que ele está chegando ao fim. Só quem já teve a oportunidade de voltar até a rua onde passou parte da infância e ver como ela está hoje, sabe a sensação que isso provoca. Tudo parece ter mudado. As casas estão com as cores diferentes. Os buracos que haviam na rua foram consertados. As calçadas que antes estavam pintadas de verde e amarelo, por conta de toda aquela comoção que havia antigamente, quando chegava o período da Copa do Mundo, agora está cinzenta. E uma das coisas mais intrigantes acontece ao voltarmos na nossa rua da infância. Não há nenhuma criança brincando na rua. Não há nenhuma risada histérica de um grupo de amigos por causa de uma piada contada. Não há uma pessoa contando até 50 e dizendo: prontos ou não, lá vou eu. Não há duas pessoas segurando uma corda enquanto a outra tenta passar por todas as etapas da música. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Não há nenhum amigo dizendo que nunca mais irá brincar com o outro por conta de uma desavença boba, para logo depois do almoço serem vistos juntos novamente, como se nada tivesse acontecido. Tudo mudou. É como se essa fosse outra rua. É assim que o tempo age. Ele muda tudo, ele transforma tudo e ele, infelizmente, apaga algumas coisas. Quando menos percebemos, as rugas aparecem. Alguns vão partindo. As lojas que conhecemos vão se fechando. Os casamentos que nós presenciamos se iniciarem no namoro vão terminando. E dessa maneira o tempo segue, fazendo exatamente o que ele faz de melhor, ou seja, acabando. Vivemos numa corrida contra o tempo. E mesmo que todos nós estejamos fugindo da mesma coisa, estamos todos indo em direções opostas. Alguns correm em direção ao dinheiro e fazem de tudo para conquistar o máximo de patrimônio que conseguirem. Outros correm em direção às paixões e estão sempre se deitando com pessoas diferentes, noite após noite, tentando preencher um vazio enorme. Alguns correm atrás dos seus próprios vícios, dos seus prazeres, e se enchem de substâncias que os tiram da realidade e jogam todo tipo de jogos que causam neles uma sensação momentânea de preenchimento. E você? Para onde você tem corrido nessa grande fuga do inevitável fim de todos nós? Se na vida nós não tirarmos um tempo para refletir, para fazer uma autoanálise
e verificarmos como temos gastado o nosso tempo, mais cedo ou mais tarde vamos entrar em uma corrida que é a mais cansativa de todas, que é a corrida daqueles que estão em busca da recuperação do tempo perdido. Podemos transformar o tempo que poderia ser perdido em um tempo aproveitado. Um tempo dedicado a viver uma vida plena, dedicado a explorarmos ao máximo todas as sensações boas que podemos sentir. Alegria, paz, solidariedade, comunhão, afeto, carinho. Eu sei que é difícil. E eu sei que às vezes a tristeza nos invade de uma forma repentina e nos paralisa por completo. Mas acredite, você é amado, você não está sozinho. Existe 1 milhão de possibilidades esperando por você. Então dê o primeiro passo. Ainda hoje, faça algo que você goste, algo que te conecte com você mesmo. Seja um gesto de autocuidado, seja fazer uma ligação para aquela pessoa que você sente saudade, seja assistir ao seu filme favorito, seja o que for. Não desperdice mais o seu precioso tempo, abraçado na sua tristeza. Claro, não há forma de você a ignorar, e isso é até prejudicial, pois de fato existem momentos tristes na vida, e eles precisam ser sentidos e vividos. Mas veja, nem tudo são rosas em nossa vida, mas também nem tudo são espinhos. Respire fundo, fique de pé e diga a si mesmo: eu vou recomeçar. Na corrida contra o tempo, só perde aquele que não enxerga o quão precioso o seu tempo é. E eu espero que todos os dias você se lembre disso, de que o seu tempo é precioso, assim como você. Quando éramos crianças, sempre ficávamos imaginando como seria a nossa vida quando a gente se tornasse adulto. Quantas vezes nós já brincamos, dizendo que no futuro teríamos vários carros, casas luxuosas, teríamos as melhores roupas, os melhores sapatos. Éramos muito jovens, muito ingênuos e sabíamos pouco sobre o mundo. Tanto que hoje em dia até conseguimos conquistar algumas coisas que tanto queríamos. Claro que não temos várias mansões em países diferentes, nem tampouco vários carros de luxo. Mas conseguimos aos poucos conquistar nosso lar, nossas coisas, nossa independência. E agora, com mais idade, conseguimos olhar para a vida e perceber que toda aquela riqueza que tanto almejávamos quando crianças não é o único tipo de riqueza que existe. E que há outra riqueza muito mais difícil de ser adquirida. Consideramos riqueza tudo aquilo de bom que temos em grande quantidade. E ao refletir sobre isso, muitas pessoas se sentem frustradas, pois percebem que não tem nada em grande quantidade. Tem pouco dinheiro, poucos bens, pouco conhecimento em relação a algumas áreas e poucas experiências, como, por exemplo, grandes viagens, grandes feitos. Mas às vezes eu ando pelas ruas, fico observando as pessoas conversando nas calçadas, não prestando atenção no que elas dizem, apenas observando a maneira como elas se comportam. E de uma forma estranha, eu vejo muita pureza, eu vejo muito conforto e eu vejo muita riqueza. As pessoas não percebem o quão ricas elas são, pelo simples fato de estarem cercadas de pessoas que elas amam e que as amam de volta. As pessoas não percebem o valor que é o fato de ter alguém te esperando em casa, depois de um longo dia de trabalho, para colocar o assunto em dia, para rir de alguma situação que ocorreu ao longo do dia,
ou até mesmo para discutir sobre a louça que ficou na pia no dia anterior. Sempre que conversamos com alguém que acabou de perder uma pessoa querida, uma das coisas que mais ouvimos as pessoas dizerem é que vão sentir falta de ter com quem discutir. Não é curioso? O fato de que algo que costumamos evitar ao máximo acaba fazendo falta quando a pessoa com a qual discutíamos vai embora? É nesse cotidiano de risadas, de discordâncias, de piadas internas, de resolução de problemas, de afazeres domésticos feitos em conjunto, de palavras ditas de forma errada e na hora errada, de filmes horríveis que, ao serem vistos, só servem para que todos os defeitos presentes nele sejam apontados por você e por quem está te acompanhando, das refeições deliciosas que são feitas e deixam a cozinha, que uma hora estava brilhando e agora está completamente bagunçada. Todas essas coisas que passam batido diante dos nossos olhos, por se tratar de algo que está presente na nossa vida cotidiana. Em tudo isso existe uma riqueza imensa, uma riqueza que não pode ser mensurada, mas que, se for percebida a tempo, pode te aquecer nas noites sombrias e pode te lembrar diariamente de que você não está só, de que você não precisa passar por seus momentos de dor sozinho. E isso pode fazer com que você perceba que, bem diante de você está um tesouro, que vale mais do que qualquer quantia em dinheiro que você possa adquirir na sua vida. Não tome as coisas como garantidas, mesmo essas que eu citei, que fazem parte do seu cotidiano. Faça um esforço para aproveitar até mesmo o café quentinho e o pão com manteiga que você come todos os dias antes de ir para o trabalho. Deixe a sua mente captar cada risada espontânea que a pessoa que você ama solta ao ouvir uma de suas piadas terrivelmente sem graça. Ouça atentamente cada conselho dado pelas pessoas mais velhas que te cercam e deixe sua mente se aprofundar no olhar de cansaço e sabedoria de cada um deles. Continue conquistando as pessoas à sua volta, com gestos de carinho, gestos de gentileza e amor, atitudes que provem que você os ama. Esperamos que as pessoas que já nos conhecem, as pessoas que já convivem conosco, já saibam de tudo aquilo que pensamos sobre elas e que elas já sabem do nosso amor por elas. Porém, quando o assunto é afeto, amor e carinho, até o óbvio precisa ser dito. Até o óbvio precisa ser demonstrado. Você nunca saberá o que um simples gesto de carinho e preocupação pode causar na vida de alguém que você ama. E a verdade é que a maioria das coisas que mudam o dia das pessoas não custa nada. Não vai exigir muito de quem as pratica. E muitas vezes não custam nem mesmo o nosso tempo, pois se tratam de coisas tão simples e tão rápidas de serem feitas, mas que atingem o coração de quem as recebe de uma forma extraordinária e profunda. Pequenas demonstrações de afeto atingem os lugares mais profundos do coração das pessoas. Não se esqueça disso. Gaste o máximo que você puder dessa riqueza que o dinheiro não compra, dessa riqueza que não cabe no bolso, mas que pode ser guardada dentro do seu coração. Existe um fenômeno que acontece nos dias de hoje, porque estamos todos conectados o tempo inteiro e com apenas alguns cliques você consegue falar com vários amigos e consegue discutir ideias com um grupo de pessoas. Enfim, você consegue estar em contato com pessoas do mundo inteiro de uma forma muito rápida. Mas a parte mais estranha disso tudo é que quanto mais conectados nós parecemos estar,
mais sozinhos nós parecemos nos sentir. E é uma solidão tão devastadora que nos paralisa em todas as áreas da nossa vida. A solidão é um sentimento muito forte. É uma sensação de desconexão com o meio que nos cerca. Tanto que é muito comum que aquela pessoa que você conhece, que é a mais feliz, a mais cheia de amigos e que está em vários eventos sociais, é muito normal que ela também se sinta sozinha. Mesmo que ela esteja vivendo todos esses momentos com as pessoas que ela ama. Só que o mais curioso é que as outras pessoas que a cercam provavelmente se sentem solitárias também. E talvez até mais, porque pensam: eu gostaria de ser tão feliz quanto essa tal pessoa. Ela se expressa tão bem, ela está sempre tão à vontade. Então, o que nós podemos perceber logo de cara é que solidão é algo que todos nós compartilhamos, mas que cada um vive de uma forma única. E cada um vive isso pensando que está só nesse sentimento. É importante nos lembrarmos que não estamos sozinhos, mas que está tudo bem nos sentirmos sozinhos às vezes. É uma linha tênue, pois precisamos desses momentos de solidão, onde nos retiramos por um tempo, talvez para assistirmos àquele filme que sempre nos faz refletir sobre a vida, ou seja para ouvirmos aquelas músicas que nos lembram de uma época boa, onde as coisas eram mais simples, ou até mesmo para anotarmos em um caderno todos os sentimentos que temos dentro de nós, mesmo sem saber muito bem como expressá-los. O importante é todos reconhecerem que essa solidão é compartilhada por todos. E muitas vezes ela é necessária, pois quando passamos por uma sucessão de eventos sociais, onde toda a nossa simpatia e as nossas melhores conversas são exigidas, podemos nos sentir muito sobrecarregados. E isso é bem comum também. Portanto, é esperado que precisamos de um tempo a sós, um tempo para nós mesmos. Mas se eu e você ficarmos apenas vivendo esses momentos de introspecção, acabamos entrando numa sensação de que estamos sozinhos no mundo. E isso é uma das várias mentiras que o nosso cérebro nos conta, como uma forma de autossabotagem. Lembre-se disso sempre que for necessário. Eu posso estar sozinho nesse momento, mas eu não sou uma pessoa sozinha na vida. Eu não sou sozinho nessa vida. Eu não estou sozinho na vida. Tem pessoas ao meu lado que me amam, que me compreendem, que se importam comigo e que gostam da minha companhia. Veja o quão sortudos nós somos, pois não conseguimos contar nos dedos o número de pessoas que amamos, porque amamos tantas pessoas que muitas vezes até nem conseguimos passar tempo suficiente com elas. Pois sejamos honestos, podemos passar 10 horas seguidas com as pessoas que mais gostamos, mas nunca será o suficiente. Sempre iremos querer mais e mais. E da mesma forma, podemos passar horas sozinhos, fazendo tudo aquilo que mais gostamos, mas também nunca será o suficiente. Então, o que podemos fazer para nos sentirmos satisfeitos e felizes? Aproveitar cada momento, sejam os momentos a sós ou os momentos em que estamos rodeados de pessoas. Em cada um desses momentos, devemos respirar fundo, observar tudo o que nos cerca, sentir cada cheiro, escutar cada som
e permitir que a nossa mente esteja aberta para conseguirmos nos focar no momento presente e gravar uma memória positiva, pois nós sabemos o quão difícil é para nós focarmos no aqui e no agora. Outra forma de não sentir a solidão como algo pesado é a boa e velha vulnerabilidade. Palavra que para alguns é uma bênção e para outros uma maldição. Ser uma pessoa vulnerável, para muitos, significa ser fraco, ser exposto e ser alguém suscetível a tudo. Mas na realidade, ser vulnerável é apenas mostrar para os outros e para você mesmo que você não é um herói e que você, assim como todas as outras pessoas, tem os seus altos e baixos. Ser vulnerável vai te conectar com as pessoas de uma forma que você nem imagina e fará com que você e os outros que estão à sua volta se sintam menos sozinhos e mais compreendidos. Ser vulnerável significa dizer: não, eu não posso ir hoje, estou sobrecarregado. Significa dizer: preciso ficar sozinho. Ou então, hoje eu vou, somente porque é o seu aniversário, mas a minha bateria social está bem baixa, então eu vou ficar mais tranquilo, vou ficar mais na minha. Ser vulnerável é ser real e ser fiel a quem você é verdadeiramente e ao que você de fato está sentindo no momento. Isso te fará se sentir mais livre e mais conectado consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Quando convivemos muito com alguém, acabamos descobrindo tudo que uma pessoa tem de melhor. Descobrimos coisas inusitadas e divertidas, mas claro, também conseguimos descobrir todos os defeitos e falhas dessa pessoa. O fato de conhecermos alguém não significa que temos o direito de usar aquilo que sabemos, que vai irritar, que vai atingir e que vai provocar uma reação contra a pessoa. Na verdade, deveria ser o contrário. Deveríamos evitar brigas e evitar as coisas que sabemos que vão causar uma discussão. Mas às vezes nós até usamos o limite da outra pessoa contra ela mesma, não é verdade? Mas isso só cria uma bola de neve, pois as pessoas que convivem com a gente também conhecem o nosso ponto fraco e usam ele contra nós. Reconheça seus limites, reconheça até onde você consegue ir, até onde vai a sua tolerância para algumas coisas, mas também faça um esforço para conseguir entender os limites das pessoas com as quais você convive e não use isso contra elas. Mesmo que elas façam isso com você, não revide, pois isso só piora tudo. A minha segunda dica para você que busca ter mais paciência no seu dia a dia é: se afaste por um tempo de algumas situações e de algumas pessoas. Veja tudo isso a uma certa distância e depois se reaproxime quando estiver se sentindo pronto. Às vezes, no meio de uma discussão, ao invés de elaborar uma resposta mais nervosa e mais fria do que aquilo que você acabou de ouvir da outra pessoa, o melhor a fazer é se calar, respirar fundo, sair dali, seja para outro cômodo, seja para fora de casa, ou se estiver no ambiente de trabalho, entre no banheiro, enfim, arrume um motivo para escapar um pouco daquele momento, daquele ambiente. E depois volte, não para a briga ou para a discussão que vocês estavam tendo, mas volte para aquele contexto de cabeça mais fria, com a mente mais lúcida
e dê uma resposta branda, ou simplesmente não dê resposta alguma. Ao se afastar de uma pessoa ou de uma situação que está provocando em nós uma reação de raiva, nós podemos enxergar que talvez aquilo nem tenha a ver com a gente, que aquilo não é por nossa causa. E talvez podemos até ajudar a pessoa a sair daquela posição de ataque. E minha terceira e última dica para você é: agora que você já reconheceu os seus limites e reconheceu os limites da outra pessoa, veja se há a necessidade de estabelecer novos limites. E se houver, os estabeleça. Não há problema algum em você estabelecer novos limites, em dizer basta para algumas situações e não permitir mais que algumas pessoas te afetem tanto quanto tem te afetado. Ninguém deve ter você na palma da mão, mas é você quem deve ter o controle de si mesmo. Se você se deixar levar por todas as pessoas que cruzam o seu caminho e depender da forma como elas reagem a você, da forma como elas falam e se comportam, você sempre estará entregando o seu controle emocional nas mãos dos outros. É você que deve controlar as suas emoções. Ou, pelo menos, elas têm que partir de você, na maioria das vezes. Na maior parte do tempo, estamos apenas reagindo a tudo que fazem e dizem para nós. Mas às vezes precisamos agir e não só reagir. E precisamos estabelecer limites, colocar alguns pingos nos is. Mas isso sem perder a razão e sem estar tomado pela raiva e pelo calor do momento. Existe uma maneira de esfriar a cabeça e dar respostas mais serenas, mas isso depende do quanto de controle de suas próprias emoções você terá. Aqui, no entanto, nós não olhamos para trás por muito tempo. Nós continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos curiosos. E a curiosidade continua nos conduzindo por novos caminhos. Siga em frente. Essa é uma frase de Walt Disney. Uma das partes mais difíceis de se estar vivo é seguir em frente e se desapegar daquilo que passou. É difícil porque, às vezes, aquilo que ficou no nosso passado parece ser melhor do que aquilo que está adiante em nosso futuro. Às vezes é complicado, pois algumas coisas que ficaram para trás não ficaram totalmente resolvidas e por isso não conseguimos simplesmente seguir em frente. Em algumas situações, nós não enxergamos o caminho que devemos seguir e nos sentimos totalmente perdidos. Porém, se seguir em frente é algo muito difícil e complexo, pode ter certeza de que não seguir em frente e permanecer no mesmo lugar é ainda mais difícil. Não existe uma forma de pararmos o tempo e não existe possibilidade de impedirmos que o sol se ponha em um dia e nasça no outro. Podemos tentar lutar contra o curso de um rio, mas ele sempre irá correr para a mesma direção de sempre, ou seja, para a frente. O tempo é como a areia. E se você já tentou pegar um punhado de areia da praia nas suas mãos, você sabe que ela rapidamente escorre entre os seus dedos. Assim é o tempo. Ele escorre por nossas mãos e não há forma de o contermos. Então o que podemos fazer? A única resposta é: desapegue-se. Quando nós ouvimos isso, logo imaginamos que o correto a se fazer
é nos desconectarmos de tudo e todos, com a ideia de que nada nem ninguém dura para sempre. Então, a melhor coisa a se fazer é nos afastarmos o quanto antes. Porém, quando eu digo para você se desapegar, eu estou dizendo para você se desapegar daquilo que te faz mal, daqueles pequenos incômodos, das pequenas discussões que você tem com as pessoas que você ama, se desapegar dos medos que você guarda no seu coração e que te impedem de conquistar os seus sonhos. Se desapegar das mágoas passadas que você coleciona em seu coração, ao invés de colecionar todos os momentos bons com as pessoas que você ama. Como é difícil se desapegar de algumas coisas e seguir em frente, não é mesmo? Principalmente quando acreditamos que estamos corretos, que temos razão. Mas preste atenção nisso. Se existe uma coisa que nos faz perder a paz, perder o prazer de viver, perder o sono e a alegria, é a necessidade de termos razão em tudo. A maioria das pessoas não se desapega do passado pelo simples fato de que sabem que estão corretas e vivem esperando a oportunidade de apontarem o dedo e dizerem: vocês viram? Eu tinha razão. Mas a verdade é que aqueles que querem ter sempre razão em tudo acabam perdendo a razão de viver, acabam perdendo o brilho no olhar daqueles que vivem a vida não para provarem o quanto estão certos, mas que na realidade sabem o quanto precisam melhorar e o quanto precisam aprender. Para você seguir em frente, você vai precisar se desapegar da necessidade de ter razão em tudo. Quando você abandona essa necessidade de sempre estar certo o tempo todo, você continuará encontrando pessoas que ainda sentem essa necessidade. Mas ao invés de você entrar nesse jogo, você vai observar tudo isso de fora. Você vai dar um sorriso de alívio e pensar: eu prefiro a minha paz do que ter razão. A nossa mente é extraordinária. Ela consegue controlar os movimentos do nosso corpo, consegue permitir que os nossos sentidos, audição, olfato, tato, paladar e visão, funcionem perfeitamente. A nossa mente nos permite sermos capazes de imaginar e criar coisas, e nos permite guardar memórias valiosas. Porém, por mais incrível que a nossa mente seja, ela também é limitada e não consegue armazenar tudo aquilo que gostaríamos. Tanto que, se você já estudou uma matéria para fazer uma prova importante, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, da mesma forma que a nossa mente não consegue armazenar tudo, ela não é capaz de armazenar coisas boas se nós a enchermos apenas com as coisas ruins. Se você não abrir espaço dentro da sua mente e do seu coração para algo novo, para algo bom, e apenas alimentar e nutrir o rancor, a amargura, a raiva e as coisas ruins do passado, você não irá conseguir se desapegar daquilo que te machuca e não conseguirá seguir em frente. Para podermos abrir portas para coisas novas em nossa vida, precisamos fechar as portas do passado. Tomar uma decisão de simplesmente deixarmos aquilo que ficou para trás, deixar essas coisas exatamente onde elas estão, ou seja, no passado. Lembra de quando você era criança e descobria que estava prestes a fazer uma viagem? Seja uma viagem de carro, de trem, de ônibus, de avião, a empolgação que tomava conta de você, a ansiedade que fazia com que você contasse os dias e as horas para finalmente poder viajar para um lugar novo, um lugar desconhecido, um lugar que até então só existia na sua cabeça. Essa empolgação
essa curiosidade, esse anseio pelo novo, pelo desconhecido, por aquilo que ainda está por vir, é essa a sensação que precisamos resgatar em nossa vida. Pois é ela que nos conduz a uma nova fase. Você não sente curiosidade de saber como seria a sua vida se você abrisse mão de certas coisas, de certas pessoas e de certas atitudes? Pois então, se agarre a essa curiosidade, solte o passado e siga em frente para tudo aquilo que está logo ali no futuro, apenas esperando que você dê passos em direção a esse novo momento da sua vida. Eu sou o Edivaldo Oliveira, você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. E se você ouviu até aqui, eu peço que você escreva a seguinte frase nos comentários: eu vou seguir em frente. Se você, a partir de hoje, está disposto a abandonar a sua zona de conforto atual, abandonar tudo isso que você já conhece e seguir em direção ao novo, ao desconhecido e ao inesperado.